Descubra os 5 alimentos que parecem ser saudáveis, mas podem estar atrapalhando você de eliminar a candidíase, a baixa imunidade, a desbiose e a síndrome fúngica, porque tudo tá nesse mesmo bolo. Olá, bem nutridas! Sejam muito bem-vindas a mais uma consulta live. Para você que é nova por aqui, escreve nova para eu te dar as boas-vindas. Consulta live é o momento que eu explico para vocês aquilo que você sentaria na minha frente do consultório para fazer a sua pergunta, para tirar a sua dúvida. Eu entro aqui ao vivo para conversar com vocês e tirar as dúvidas relacionadas à terapia nutricional que trata a síndrome fúngica e a desbiose. E hoje a gente vai conversar. Eu coloquei temas para vocês votarem aqui no perfil do Instagram. Eu coloquei 2 temas. E vocês escolheram, ficou meio a meio a votação. Então, basicamente, eu vou fazer um tema hoje e depois eu vou fazer o outro tema de presente para vocês. Eu sempre trago alguns temas que eu sei que são mais interessantes para vocês. Mas o mais importante é você se concentrar e entender que tudo tem um começo, meio e fim. Antes de você saber quais são os alimentos que resolvem o seu problema ou que eliminam o seu problema, é importante você saber a diferença de terapia nutricional e reeducação alimentar. Qual é a diferença entre os dois? Eu vou explicar isso antes de falar dos alimentos aqui. Mas antes, deixa eu dar as boas-vindas aqui. Lima, Moreno Lima, Marilene Nova, Carla, Cristina. Boa noite, sejam bem-vindas. Deise, alguém me responde, por favor? Responde o que, Deise? A gente nem começou ainda. Sejam bem-vindas. Bom, vamos lá. Sobre terapia nutricional, que é importante vocês saberem. Terapia nutricional é um processo, um protocolo que você segue, que tem um começo, meio e fim, com o objetivo de eliminar alguma coisa que está atrapalhando a sua qualidade de vida. Então, se você está vivendo um quadro de síndrome fúngica e desbiose, vocês sabem o que é síndrome fúngica e desbiose? Se você não sabe o que é, coloca aqui nos comentários para eu poder te explicar. Se você está vivendo esse quadro de desequilíbrio, onde o seu corpo não funciona do jeito que deveria funcionar, porque o normal é ter saúde, isso indica que você precisa de uma terapia nutricional. E a terapia nutricional ela é necessária também, eu até acabei de subir um vídeo sobre isso, quando você faz uso de medicações de repetição. Então, por exemplo, se você precisa fazer o uso de um antibiótico, tirou o dente do siso, fez uma cirurgia plástica, está com infecção urinária, está com amidalite, qualquer coisa do tipo. Se isso está acontecendo com você, neste caso, você precisa associar com essa utilização de medicamento, uma terapia nutricional para recuperar o seu sistema digestivo, recuperar o seu tubo digestivo. O objetivo da terapia nutricional, de usar os alimentos, incluir os alimentos de forma estratégica, é fazer uma recuperação do seu sistema imunológico, porque todo mundo que está aqui e vive adoecendo, o que é o vive adoecendo? Adoecer faz parte da vida de ser humano. Só que viver adoecendo ou demorar para se recuperar, isso não pode acontecer. Isso não é fisiológico. O correto é a gente se recuperar rápido. O correto é o corpo responder tem um agressor causando um problema, o meu corpo vai lá e responde a esse agressor e volta a vida a funcionar como deveria funcionar, tá certo? Então a terapia nutricional serve para isso. Reeducação alimentar, que é aquilo que vocês gostam de acompanhar, aquilo que você vai pegando dicas. O shot do limão é legal para a saúde. Comer o pão francês com a proteína no meio, com ovo. Isso é reeducação alimentar. Isso são orientações, estratégias nutricionais para que você tenha um pouco de cada nutriente na sua rotina, mas não tem um foco principal, não tem um foco em tratar síndrome fúngica, não tem um foco em tratar desbiose. E é aqui que a maioria de vocês erram, porque você muitas vezes, quem está aqui que já procurou ajuda de nutricionista, já foi nutrólogo, já seguiu algum plano alimentar com o objetivo de tratar candidíase, desidrose, inchaço abdominal? Coloca aqui nos comentários para eu saber. Fadiga. Quando você vai buscar ajuda, muitas vezes quando você vai até um nutricionista, você vai com foco ou em emagrecer ou em nutrição esportiva. A maioria.
Então, quando você saiu com a sua prescrição de lá, você não saiu com foco em fazer um processo terapêutico. Você saiu com foco, eu quero emagrecer, eu quero fazer alguma coisa aqui para nutrição esportiva, porque eu comecei a treinar, fazer academia. Tipo que nem a Ângela colocou aqui. Então, não deu certo, talvez você tenha passado com um nutricionista, tenha feito algum tratamento com um foco, só que na verdade você estava com outros sintomas e aquele foco principal que você achava que era o principal e que o profissional também achava que era o principal, não era o foco principal. Porque enquanto você não trata um desequilíbrio, que é chamado de disbiose, enquanto você não conserta isso, todas as outras coisas ficam difíceis de ser alcançadas. Então tem muitas mulheres que querem, eu quero ficar com tudo durinho, eu quero ganhar massa muscular, eu quero evoluir, deixar o corpo com uma estética bonita, mas se vive num quadro de disbiose de síndrome fúngica, isso é muito difícil de ser alcançado, porque o corpo está em desequilíbrio. Dito tudo isso aqui na nossa introdução, vocês sabendo a diferença, conseguiram pegar, entenderam a diferença de uma coisa e de outra, da síndrome fúngica e da disbiose? Quem tá aqui responde. Vocês estão assistindo para quê? Interaja aqui comigo para eu saber quem tá aí. Vocês estão vivos? Quem tá aqui? O que você entendeu aqui sobre terapia nutricional e reeducação alimentar? Dito tudo isso, agora vamos pro conteúdo principal. Então, aqueles alimentos que você recebeu, às vezes, a orientação ali na consulta de que são saudáveis para o seu processo de emagrecimento ou de nutrição esportiva, aqui, durante a terapia nutricional, se você entrar no ciclo 21, você vai entender isso profundamente, em todos os detalhes, você vai compreender que não se encaixa, que não dá certo. Porque, para o objetivo que nós estamos aqui juntas conversando, esses alimentos não funcionam. Então, por isso que eu escolhi esse tema aqui, descubro 5 alimentos que você acha que é saudável, e aí você olha e vê que não está tendo resultado mesmo comendo esses alimentos que parecem ser tão saudáveis para o seu processo. E claro, sempre é mais importante, bem nutrida, incluir alimentos. Eu vou citar 5 alimentos que durante o ciclo 21 não são interessantes, e claro, você vai entender todos os alimentos que são interessantes a serem consumidos dentro de um passo a passo, com plano alimentar, lá no ciclo que eu vou explicar depois. Mas o mais importante é você entender que tem um começo, meio e fim. Então, esses alimentos que eu vou citar aqui pra você, não é que você nunca mais vai olhar para esses alimentos, que você não vai poder comer nunca mais. É você entender por que, neste momento, você precisa dar férias pro seu corpo para estes alimentos. É um período, você vai dar férias para estes alimentos. E aí depois, acabou as férias, você volta a fazer a inclusão e sente como o seu corpo responde de acordo com a combinação, porque você vai aprender a entender os seus sinais e sintomas. Essa é a magia da coisa. E aí você entende quais são os alimentos que funcionam para você e quais são os outros alimentos que você vai precisar amenizar, mas não quer dizer que você não vai poder comer, tá bem? Então vamos lá. Primeiro alimento. Quem é do norte e do nordeste que está aqui? Norte e nordeste. Eu tenho bastante familiares do norte e do nordeste. Então eu sei que esse alimento que eu vou falar aqui pra você, se você é dessa região, talvez isso toque no fundo da sua alma, mas como eu disse, entenda que tem um começo, meio e fim a terapia nutricional, não é pra sempre. Então, o milho, então a gente pensa no cuscuz principalmente, que no nordeste é muito consumido no café da manhã. O milho, ele tem uma facilidade de ter uma contaminação por micotoxinas. E o que essa micotoxina faz? Essa micotoxina é o presente que o presente vai parecendo uma coisa boa, né? É a coisa ruim que o fungo deixa no alimento. Então, quando você não vê o fungo, sabe aquela velha história do cortar a parte da fruta que tá mofada e comer o restante? Você não tá vendo o fungo, mas o fungo libera micotoxinas, pode liberar micotoxinas. E aí, por conta disso, o milho, os cereais de um modo geral, mas aqui especificamente falando deste, é um alimento que tem a facilidade de ter essa contaminação. Existem vários estudos em cima do milho, do controle de qualidade, fazer análise, e tem uma permissão do quanto de micotoxinas pode ter nesse alimento. Então, todo alimento que você come que vem do milho, pode ser que tenha uma contaminação por micotoxina. Só que quando você está com a imunidade ok, boa, funcionando do jeito que deveria,
o seu corpo ele consegue eliminar essas toxinas, essas micotoxinas. O seu fígado trabalha pra caramba e ele vai lá e elimina essas toxinas e você toca a sua vida e tudo funciona como deveria funcionar. Só que quando você está com baixa imunidade, e quando, você sabe como que você identifica que você está com baixa imunidade? Pode parecer muito simples para algumas pessoas, mas para outras não é. Quando você tem mais de 4 episódios de infecção urinária ou candidíase no ano, quando você tem herpes de repetição, quando você tem gripe frequente, quando você vive com rinite, sinusite, bronquite, quando sua pele não está bonita. Quando eu falo pele bonita, não é só pensando em estética, não. É beleza de saúde. Não tem acne, não tem micose, não tem dermatite, desidrose, assim como eu tive. Então, a presença do milho e seus derivados. Quando eu falo um alimento, eu citei o milho, gente, é tudo que é feito com alimento. Porque a micotoxina, ela vai estar presente em qualquer coisa que seja feita com alimento. Então, neste momento da terapia nutricional, não é interessante manter a frequência e a repetição dos alimentos provenientes deste milho. Sheila, mas eu amo milho, o milho é importante para mim, adoro um creme de milho, uma pamonha, o cuscuz e tudo mais. Férias, é férias durante um período para você ter uma recuperação do seu sistema imunológico, tá certo? Tem um começo, meio e fim. Essa é a diferença da terapia nutricional e do processo de reeducação alimentar, que é o seu estilo de vida. O estilo de vida que você escolhe seguir, que você escolhe viver, tá bem? Então, o primeiro alimento é este. Segundo, esse aqui, eu sei que algumas de vocês vão olhar e vão falar assim, ah, Sheila, mas nem final de semana, nem uma tacinha, nem numa data especial. Temos que falar do vinho. Ué, mas o vinho não tem resveratrol, não é ótimo para nossa saúde e tudo mais, não tem os artigos falando. Aqui nós não estamos falando de coisas generalistas, estamos falando de síndrome fúngica, de disbiose, de baixa imunidade. Para este quadro, este alimento fermentado não vai te ajudar a eliminar os sintomas, não vai ajudar no tratamento. Então, este alimento, durante a terapia nutricional, não é interessante a frequência e a repetição. Sheila, e nos finais de semana, 1, 2 vezes por semana? A terapia nutricional, ela é seguida. Ela não é às vezes, eu sigo de segunda a quinta, sexta, sábado e domingo eu paro. Não, eu escolho um caminho para seguir. Então, dentro do checklist de alimentos fermentáveis e alergênicos, você decide quais alimentos você mantém, quais você evita e quais você, não, esse aqui eu não vou comer mesmo. E aí você toca a sua vida. Então, quando você decide, não, esse alimento aqui eu vou tirar mesmo durante o ciclo 21, você deixa esse alimento de lado por pelo menos 21 dias para depois poder voltar a incluir esse alimento. É só 21 dias? 21 dias a 3 meses, o ciclo mínimo é de 21 dias, tá certo? E como eu disse aqui no começo, se você não pegou, o mais importante é a inclusão de alimentos protetores. É que aqui eu escolhi o tema que vocês votaram mais sobre os 5 alimentos que mais atrapalham o tratamento, tá certo? Mas não fiquem com esse foco de querer só cortar alimento, porque não é este o caminho real que vai fazer com que você fique e se torne uma mulher bem nutrida, tá bem? Aqui perguntaram o vinho, o suco de uva. A mesma coisa em relação ao milho. Sheila, milho e derivados, vinho e suco de uva são semelhantes? São feitos da uva? Sim, se encaixa no mesmo grupo, tá? Por mais que você veja conteúdos falando do benefício de alimentos, havia uma receita falando do suco de uva. Entenda aqui qual é o foco e o teu objetivo hoje. Isso precisa estar muito claro para você, para daí sim você consumir conteúdo com foco específico, com o objetivo específico que você quer. O objetivo específico que você quer é eliminar a síndrome fúngica e disbiose, tá certo? E aí depois você faz a inclusão dos alimentos e vive o estilo de vida saudável, tá bem? Terceiro alimento. Este daqui, ele vai muito de encontro do Natal, que está chegando, em breve estaremos aí nessa data.
Eu já vou explicar as coisas sobre o ciclo 21, tá bem? Então, aguardem para mandar as dúvidas quando eu terminar a explicação. Vou até tirar aqui um pouquinho os comentários, só para eu terminar essa explicação, para vocês se concentrarem na explicação, e aí depois eu tiro as dúvidas sobre o conteúdo e sobre o ciclo 21, tá bem? Frutas secas. Este é o terceiro alimento. Frutas secas, sempre quando é feito análise, pega-se artigos para ver a qualidade das frutas desidratadas, mofo e fungo é encontrado nesses alimentos. Sempre. Dificilmente não tem. A mesma coisa do milho e dos cereais. Sempre tem e sempre terá. É igual o café que vai encontrar as patinhas dos insetos dentro do café. Sempre acha alguma coisa ali dentro. É pra gente ficar, nossa, horrorizado, não quero nem chegar perto do alimento? Não, gente, isso faz parte da vida, da industrialização, do processo até o alimento chegar na nossa casa. E tem um nível que é permitido, que é tolerado de ter esses componentes tóxicos dentro dos alimentos. E nas frutas secas, o Brasil, ele não é apto, a maioria dos estados não são aptas a ter um consumo de frutas secas, porque é um lugar muito quente, é tropical. Tirando o sul do país, a maioria dos locais são quentes. Então é muito fácil de fermentar e de crescer mofo e fungo em fruta seca. Então, se você mora no norte, no nordeste, em algum lugar que é quente, principalmente, fruta in natura. Sua vida tem que ser baseada em fruta fresca, fruta natural. Não chega perto de fruta seca. E durante a terapia nutricional, essas frutas não favorecem em nada e podem ser gatilhos, tá certo? Por isso, durante 21 dias a 3 meses, nesse momento, não é interessante incluir. E os outros 2 últimos alimentos que não são favoráveis e que podem fazer você enfraquecer mais o seu sistema digestivo, piorar a permeabilidade do intestino. O que é a permeabilidade? É tudo aquilo que a gente causa ao nosso tubo digestivo quando a gente consome medicações de repetição, quando a gente consome alimentos agressores ou muito álcool, muitas substâncias que são tóxicas para o nosso corpo. Ainda se junta as duas coisas, pior ainda, né? Os remédios mais os alimentos que são ruins para o nosso corpo. Então isso gera o que é chamado de permeabilidade. O corpo permite que as toxinas, as coisas ruins, vão se espalhando pelo nosso corpo. E aí, bem nutridas, o que acontece? Quando você consome frequentemente amendoim e castanhas, você abre as portas para as mesmas coisas que eu citei relacionadas a frutas secas e milho. A facilidade de ter uma contaminação por micotoxinas. Tem alimentos que têm maior facilidade, tem alimentos que têm menos facilidades. Por exemplo, a amêndoa tem menos probabilidade de ter uma contaminação por micotoxinas comparado com o amendoim. Então, dentro do processo terapêutico, a amêndoa, para quem gosta de consumir, pode fazer parte. Mas o amendoim, principalmente as pessoas são fascinadas por pasta de amendoim, por shake de amendoim, por bebidas instantâneas, sabor com amendoim, paçoquinha, essas coisas, no momento que você está no processo terapêutico, não é interessante, tá certo? Vejam o processo terapêutico como o nome mesmo diz. É um processo que vai fazer com que o seu corpo tenha uma regeneração, uma reconstrução mais rápida. Então, se você se contamina menos, é mais rápida a sua recuperação. Se você inclui alimentos que regeneram o seu corpo mais rápido, mais rápida a sua recuperação. Se você coloca alimentos que enfraquecem a sua imunidade, mais difícil vai ser. E aí, tem a questão também das proteínas de difícil digestão. Quando você coloca esses alimentos que são de difícil quebra das moléculas dentro do nosso corpo, quando eu falo quebra, não é só a quebra de mastigar, porque esse é um dos primeiros erros, né? A mastigação é ruim, então chega esses alimentos no nosso estômago difíceis de serem aproveitados. Só que quando chega no estômago, nosso corpo ainda tem que liberar bastante ácido para poder começar a pegar ali os nutrientes do alimento, começar a tentar pegar os nutrientes. E amendoim é uma proteína de difícil digestão, castanha também é uma proteína de difícil digestão. Então, para este momento que o teu corpo precisa de férias, não é interessante fazer essa inclusão. Tem muitos alimentos que você pode fazer inclusão.
Muitos. É uma lista completa de alimentos sazonais, alimento que você encontra no supermercado, na feira, que tem tudo quanto é lugar. Os alimentos que você tem que tomar cuidado é uma lista pequenininha. É mais pensando em contaminação por micotoxina e também digestibilidade. Então, aquilo que o teu corpo não tem a capacidade muito de quebrar, como eu dei o exemplo aqui do amendoim, e também a questão da fermentação. Para que eu vou causar uma maior fermentação mantendo a frequência e a repetição de um alimento que eu já exagero, que eu mantenho uma frequência exagerada e não me trouxe saúde? Eu continuo com sintomas. Então, não faz muito sentido. Por isso que a gente rever a estratégia, por isso que o processo é terapêutico, tá bem? Então, isso aqui, claro, é a pontinha do iceberg em relação aos cuidados que a gente precisa ter sobre os alimentos, mas reforço aqui para vocês, aquilo que vocês precisam incluir e que vocês poderão incluir dentro do ciclo 21 é muito maior do que aquilo que você tem que pensar em controlar, diminuir, excluir. O foco não é exclusão de alimentos. O foco é e sempre será inclusão de alimentos. Inclusão de alimentos que vão recuperar, regenerar o seu corpo. E isso vai fazer com que o lado de fora fique bem. Então você olha para alguém, você vê a pele daquela pessoa bonita, você vê o glow, você vê o cabelo, você vê o corpo, o físico, a energia, a gengiva, os dentes, o brilho nos olhos, bem nutridas. Isso é reflexo daquilo que é colocado dentro do corpo. Porque a pessoa pode até ter uma beleza genética que ela herdou ali do pai e da mãe dela, mas se ela não inclui aquilo que vai fazer com que a manutenção do corpo dela seja adequada, você olha para a pessoa e fala, nossa, é tão bonita, mas tem uma aparência de doente. Você vê a pele da pessoa, você vê os sinais e sintomas, isso é nítido, tá certo? Então vamos lá. Pegaram aí, anotaram as dicas? Sobre o ciclo 21, deixa eu explicar aqui para vocês como que vai funcionar, como já está acontecendo, porque a inscrição já está aberta, então tem várias pessoas que já estão no ciclo, já acessaram a plataforma. Não estava atualizado aqui a palavra-chave do ciclo para vocês receberem o link de inscrição do ciclo. Acho que a equipe regularizou isso aqui antes de eu entrar. Então, o ciclo 21, ele é diferente do método. Por quê? Porque ele é acessível para aquelas pessoas que não conseguem fazer o tratamento com suplementação, porque no método é incluso uma sequência de suplementos e exige um investimento financeiro nestes suplementos. Todo mundo precisa de suplementos para eliminar sintomas? Não, não precisa. É um caminho, é uma escolha, mas não precisa. Com o alimento, a gente consegue fazer a reparação e a regeneração. Agora, só com o medicamento eu consigo? Não. Por exemplo, se você tem micose de unha, e você vai fazer um tratamento com terbinafina, que é uma medicação para controlar o supercrescimento de fungos na unha. Uma das medicações que tem maior efetividade. Fluconazol não tem, terbinafina tem uma maior efetividade. Só que se a pessoa toma terbinafina e não faz o ciclo 21, não faz uma terapia nutricional, ela trata, passa 6 meses, ela vê a unha recuperando e de repente o problema volta. Ou volta em outra unha, ou volta uma micose em outra parte do corpo, porque o sistema imunológico dessa pessoa não está regenerado, recuperado como deve ser, como tem que ser feito junto com o uso da terbinafina. E isso aconteceu com você na primeira vez, possivelmente, que você fez o uso de um antibiótico ou de um antifúngico. Não teve a terapia nutricional associada. E isso fez você enfraquecer mais o seu corpo, sem nem você saber, porque você nem sabia que tinha que fazer isso, tá certo? Então serve para qualquer pessoa que esteja em uso de medicação ou não e que precise recuperar o sistema imunológico com um plano alimentar, com um acompanhamento dentro da plataforma. O que é esse acompanhamento? Toda semana, durante 3 semanas, tem um acompanhamento do ciclo 21, são 21 dias que você pode manter por mais tempo, se você precisar, mas o tempo mínimo que a gente pede para você é que você faça durante 21 dias e vamos te acompanhar uma vez por semana para explicar todo o passo a passo junto com o plano alimentar e todo o material de suporte, lista de compras, tudo aquilo que você precisa para fazer os 21 dias completos. Não é um dia só, né, que você vai lá em consultório, senta e recebe a orientação um dia. É durante 21 dias o processo para fazer dar certo. E o que são 21 dias pensando em 365 dias no ano? Não é mesmo?
Não é nada, né? Você chega no final do ano maravilhosa, assim como deve ser, né? Assim como Deus quer que o seu corpo funcione, que você funcione. Então, dentro da plataforma tem suporte de dúvidas, tá? Então, vocês tiram as dúvidas de vocês, de acordo com o que está lá explicado do ciclo 21, tem um passo a passo também. E o acompanhamento semanal, tá certo? Que é a mentoria de dúvidas uma vez por semana. Sheila, tem suplementação dentro do ciclo? Não, é só sobre alimentação. Se depois você fez o ciclo 21, aí você quer avançar, fala, Sheila, gostei, foi ótimo, mas agora eu gostaria de avançar, de aprender mais sobre suplementação para manter a minha imunidade, para recuperar numa situação que eu não vou conseguir manter só com alimentação. Eu quero aprender como fazer isso. Aí você pode avançar para o método com desconto. Dentro do ciclo tem um módulo especial que é só para quem está no ciclo, que você pode depois, se você desejar avançar para essa parte de suplementação e consulta individualizada, avançar para o método SP. Num primeiro momento, se você tá, não, eu tô apertada aqui, minha situação financeira não está com enfoque em saúde, tô me dedicando a outras coisas, eu quero aprender sobre alimentação, ir pra feira, pro supermercado, aprender a fazer o que tem que ser feito, é ciclo 21 para você, tá? Esse é o indicado. Aí depois, você faz uma autoanálise em relação à necessidade de suplementação, que aí é o outro degrau dentro do método SP, tá certo? Thaís, seja bem-vinda ao ciclo, que bom que você entrou. Betinha tá perguntando, no método tem desparasitação? O fungo é um parasita, então não tem como, gente, eliminar fungo sem desparasitar, tá? Não existe esse processo, você tem que desparasitar para eliminar fungo, então faz parte do método sim, tá? Gleice perguntou, quanto tempo de acesso ao curso? Tanto o método quanto o ciclo vocês têm acesso por 1 ano. Então, a data de início, a gente já vai começar a partir de hoje. Sheila, mas eu não quero começar hoje, eu quero começar daqui 15 dias. Tá tudo bem, o acesso vai estar lá, o conteúdo estará lá, o suporte você recebe, tá? E quando você decide começar, você tem 1 ano a partir da data que você fez a compra do serviço. O ideal é que você marque a data que você vai começar. Então, vamos supor que você decida começar, hoje é dia 5, você decida começar dia 10. Então, vou começar dia 10. Você anota essa data num lugar, porque você faz uma carta de comprometimento com você mesma. Eu tô fazendo aqui o meu comprometimento, eu começo dia 10, são 21 dias que eu vou me manter aqui dentro do processo terapêutico. E aí você entende que o começo do seu tratamento, você entende o que você está fazendo, você registra, você tira foto. E tudo vai fazendo mais sentido. Da mesma forma que eu expliquei aqui os 5 alimentos, então conforme eu fui explicando, foi fazendo sentido pra você, né? Então, entendi o porquê. Não é porque o alimento é vilão, porque ele é o causador da doença, ele não é causador de nada. Agora, a frequência e a repetição, dependendo do estado nutricional que a pessoa está, não é interessante. Então, é entender o porquê e tudo fica mais leve, fica mais fácil. Você vai sentir fluir. Agora, se você não marca a data, se você não projeta, se você não começa, você vai terminar 2023 igual você começou. Isso é o mais triste, né? Porque eu vejo que muitas que vai passando o ano falam, nossa, eu estou te acompanhando há 2 anos e agora eu decidi fazer o tratamento. Pô, ficou 2 anos doente. Porque muitas vezes demorou para entender o porquê. A Josi, mas com o ciclo 21 a pessoa consegue se libertar da candidíase, desbiose e distensão abdominal? Você consegue. Agora você tem que entender que o seu corpo é semelhante, é similar à sua casa. E o seu corpo precisa de manutenção. A sua casa, a parede não vai ficando descascando, quando vai tendo uma infiltração, não vai criando um mofo. A sua casa não precisa de cuidado, higienização, limpeza. O seu corpo é igual. O ciclo 21 é um processo de higienização, de reparação. Por isso que ele se chama ciclo 21, ciclo de regeneração. Esse é o nome do ciclo. É que o ciclo de regeneração ele não é tão atrativo. O ciclo 21 fica mais fácil de entender, porque é por 21 dias.
Então, durante esse processo você regenera o seu corpo. Só que pensa o seguinte, Josi, você tem férias, você tem final de semana, você tem datas muito diferentes aí que você vai fazer coisas diferentes, comer de formas diferentes e tudo mais. Pode ser que nesse período você precise de reconstrução. E aí para fazer reconstrução você tem que escolher 2 caminhos: suplementação e alimentação, ou alimentação, ou os 2, né? O ideal é que você entenda o porquê de cada uma, mas não é o foco aqui do nosso conteúdo hoje. Então, na hora de fazer essa reconstrução, pode ser que, dependendo da sua idade, vai chegar um ponto que pela alimentação você tem um limite. E aí você precisa avançar mais um degrau. Por isso que eu expliquei aqui, olha, se você entrar no ciclo 21, você evolui, melhora. E aí você percebe que você precisa de, eu preciso de mais alguma coisa aqui para a reconstrução fluir melhor. Para quando faltar nos meus finais de semana, para quando faltar alguma situação especial, eu saiba como repor. Aí vem essa parte da reconstrução. Tá certo? Que é feita com suplementos. Por isso que dentro do método há uma necessidade, muitas vezes, de vocês terem a consulta individualizada para fazer uma lapidação de alguns detalhes. No ciclo de regeneração, que é a parte da alimentação, não há necessidade. Você consegue aprender do jeito que eu ensino lá para vocês, com suporte diário, com a mentoria de dúvidas, você aprende ali o ciclo de 21 dias, sabe como regenerar com os alimentos, se mantém bem e toca a sua vida. Bom, a Gleice perguntou, o ciclo 21 serve para emagrecer? Ele age no emagrecimento como consequência, porque você desinflama, você desincha. Então, você tem quem precisa emagrecer, emagrece. Quem não quer emagrecer, vamos supor que o seu objetivo é manter o peso ou ganhar massa muscular, você consegue manter, tá? Porque tem muitas mulheres, vocês acreditam que lá no clube das bem nutridas, a gente tem um clube e as bem nutridas ficam conversando lá e tem muitas que querem ganhar massa muscular, estão na fase do ganhar massa muscular, que já estão mais avançadas. E elas falam, nossa, com o método eu emagreci 4 quilos, 5 quilos. E o foco principal, eu nunca falo aqui pra vocês sobre emagrecimento, porque não é esse o objetivo principal, mas é uma consequência, porque quando você o seu corpo funciona bem, ele vai fazer com que você gaste a caloria do jeito certo, ele vai desinflamar, vai desinchar, é uma consequência. Agora, se você não está com estoque de gordura, não tem gordura sobrando na sua barriga, você não é uma falsa magra, o teu corpo vai preservar a massa muscular, porque eu ensino você como a preservar. Eu ensino você a calcular a sua proteína do dia, que é super simples, é muito fácil, para você bater a sua conta de proteína e seguir sua vida. É bem fácil, tá certo? Steph, me arrependo de não ter conhecido antes. Método foi uma eliminação para mim. Ai, que bênção. Feliz em saber. É porque pode ser que os meus vídeos e os meus patrocinados demorem para chegar até as pessoas que precisam. Então, por isso que é importante quando vocês veem um conteúdo e querem ensinar alguma coisa para uma pessoa que falou para você que tá com alguma queixa, você compartilhar o conteúdo, né? Às vezes a pessoa fica compartilhando um monte de meme, um monte de coisa, e um conteúdo que é tão importante, tão relevante para a saúde, às vezes demora-se muito tempo para chegar na pessoa, né? Vamos lá. A Josi, não quero emagrecer, quero ganhar massa muscular. Então, mas só ganha massa muscular quem tá saudável, tá? Quem vive adoecendo vai ter mais dificuldade de ganhar massa muscular. Então, por isso que tem que reparar, regenerar o corpo pra você conseguir ganhar massa muscular. Deixa eu abaixar os fiozinhos aqui no meu cabelo. Eu lavei o cabelo antes de entrar aqui na live. Eu escovei bem rapidinho, mas não consegui escovar mesmo, sabe? Tá reativo. Selma, tenho 60 anos e tenho fungo nas unhas dos pés há anos. É possível eliminar os fungos em apenas 21 dias? Não é possível, Selma. Os fungos nas unhas, você vai ter que esperar o crescimento da tua unha. Você vai ter que esperar de 3 meses a 6 meses, depende se tá muito perto da matriz da unha. Tá? E aí é o seguinte,
dentro do processo, eu falo isso porque eu tive experiência com fungo na unha, né? Então eu sei muito bem. É igual eu dei o exemplo, não sei se você estava aqui quando eu falei da terbinafina. Então, se você vai usar alguma medicação para o fungo na unha, você está usando a terbinafina, você associa o ciclo 21 ao uso da terbinafina, tá? E aí vai cuidando da unha. Quem cuida da unha é podóloga, tá? A podóloga que vai lá e corta a unha do jeito certo, tira a parte ali que tá contaminada, então faz o processo de higienização. Se precisar, a podóloga coloca ali um laserzinho, tá certo? Agora, não são 21 dias para sua unha crescer totalmente, tá? Mas é importante você fazer o ciclo, sim. A Cristina aqui falando, perdi 4 quilos em 2 meses. Então, bem nutridas, a questão da perda do peso é o seguinte. É importante vocês tirarem foto do corpo de vocês. Porque a foto não mente. Foto de costas, foto de frente. Pra vocês mesmo, assim, pra vocês guardarem essa foto. Quando vocês falam assim, eu perdi peso, você tem que entender o que você perdeu. Porque a perda de gordura e perda de massa muscular são duas coisas totalmente diferentes. Então, quando você tira a foto, balança mente, foto não mente. Aí você tira a foto, a bunda murchinha assim, sabe? O bumbum assim caído e tudo mais. Então, ali não tem massa muscular, mas é porque possivelmente já não tinha. Aí a gente tem que fazer o quê? Agachar, né, gente? Ai dói, eu tô com o meu glúteo aqui dolorido. E aí isso é um processo que você vai fazer depois. Isso aí é pra vida toda, né? Aí a musculação, o pilates, aquilo que você escolher fazer pra fazer a manutenção do seu corpo é uma decisão tua. Musculação é meio... É necessário para qualquer pessoa, né? Mas pode ser que você ainda esteja no começo. Eu, por exemplo, quando eu tratei a síndrome fúngica em 2017, eu não conseguia aderir à musculação, era muito fraca. Eu ficava muito fraca, muito cansada. Os meus sintomas eram muito ruins, eu tinha muitos sintomas, eu tinha 13 sintomas. Então, mesmo que você já tenha passado por vários profissionais, mesmo que você já tenha usado milhões de remédios, mesmo que você já tenha passado com nutrólogo, com nutricionista, com dermato, com ginecologista, esses caminhos são paliativos, né, de você ter o diagnóstico e receber uma medicação. E dependendo do nutricionista, você foi para reeducação alimentar, para nutrição esportiva, não foi com o seu objetivo final. E no meu caso era exatamente isso. Eu sempre vivia no mundo da nutrição esportiva, na reeducação alimentar, mas nunca tinha feito nada com foco em síndrome fúngica e disbiose. Então, quando eu estava com desidrose, as mãos que eu não conseguia nem fechar os dedos bem nutridas, assim, não conseguia. Não sei como que você está se sentindo hoje, de dor, mas o meu nível de dor era assim, numa escala de 0 a 10, era 9. Eu trabalhava com as mãos enfaixadas. Então, não tinha como fazer musculação, não fazia sentido nenhum eu fazer musculação, sendo que eu não conseguia nem fechar as mãos direito, né, por conta da desidrose. E aí, por conta do receio também do sistema imunológico, eu fiquei 1 ano só fazendo uma atividade mais leve, um cardio, algo para manter minha saúde cardiovascular e também manter o processo de emagrecimento, que no meu caso eu era falsa magra, então eu fazia bioimpedância e tirava foto do meu corpo, né? Não precisa fazer bioimpedância para ver isso, né? Mas eu tirava foto do meu corpo e dava pra ver, né? Parecia uma pera. Você vê o corpo, parece uma pera, assim, a concentração de gordura. E aí eu precisava, né, sair da escala eu tava com 35% de gordura na época. Então a musculação só veio depois. Eu faço musculação hoje em dia, todo dia praticamente, mas é porque agora eu não tenho mais a síndrome fúngica. Então pra mim eu tenho força, eu tenho resultado, eu me sinto bem fazendo, mas antes eu não fazia, tá? Então, respeite o seu processo. Tudo tem o seu tempo. Não adianta você querer pular etapas, sabe? Eu já quero fazer musculação com alta intensidade, com alta carga, sendo que eu ainda tô no processo ainda de eliminar candidíase, micose, dermatite, desidrose. Vai eliminando esses sintomas e aí você vai evoluindo no seu treinamento. Fabiane, o ciclo 21 é eficaz para a cura completa da candidíase de repetição? Fabiane, como eu expliquei para micose, resolve desde que você cumpra a terapia nutricional. Vamos supor que falte alimentos, que você não consiga fazer a inclusão dos alimentos, que não é difícil, tá? Bem nutridas, é tudo aquilo que tem na feira, no supermercado.
alimentos da época, sazonais. Vamos supor que falte. Não consigo manter este perfil de alimento, eu preciso entrar com suplementação. Aí é necessário uma evolução para o método SP, se for este o caso, tá? E quem entra no ciclo tem uma condição especial, caso queira evoluir para o método SP. Tem um último módulo lá. Mas tem várias bem nutridas que eliminam os sintomas só com o ciclo 21, só com o ciclo de regeneração, sem a necessidade de nenhum tipo de suplementação, tá bem? Varia de corpo para corpo e de dedicação de como está a regeneração dos seus tecidos. Michele, pode comentar sobre rosácea? Eu tomei 2 anos de Roacutan, parei e voltou tudo. Eu tomei Roacutan 4 vezes. E sabe como recuperou, Michele, minha pele? Foi tomando Roacutan? Foi tomando Diane 35? Foi tomando flutamida, eritromicina? Todas essas medicações foram passadas para mim para tratar a acne. Eu era uma choquito. E sabe o que resolveu mesmo a minha pele? O que eu ensino no ciclo 21, terapia nutricional. Só tem um caminho. Recuperação da pele é recuperação de sistema digestivo, do tecido que faz com que você tenha um bom aproveitamento dos nutrientes, um bom aproveitamento dos alimentos, que aí a sua pele vai cicatrizar, vai ficar bonita. Se você tem uma inflamação na pele, isso indica que o seu corpo está te avisando que você tem uma sensibilidade não tratada. Então, te falta, possivelmente, alimentos que regeneram a pele, o básico, né? Por mais que você coma, possivelmente você não está aproveitando bem as proteínas, não está aproveitando bem zinco e não está conseguindo tratar a inflamação da pele. Aí são os alimentos que geram um processo inflamatório, que aí você tem que dar férias para o seu corpo. A partir do momento que você dá férias, deixa um período do seu corpo sem esses alimentos, aí sua pele recupera, tá certo? O processo de regeneração acontece. A Mária perguntou o que eu sentia. Eu tive desidrose nas mãos, não sei se é disso que você está perguntando, micose na unha, 8 quilos eu ganhei, não tinha energia para nada, muito cansaço, muita acne e muitos outros sintomas que não eram visíveis, que eram mais sentidos, né? Falta de libido, falta de concentração, falta de foco. Esses eram os meus principais sintomas. E eliminei, tá? Minha unha tá linda, minha mão não tem mais desidrose, porque eu tinha nas 2 mãos. Minha pele não tem mais acne. É uma consequência. Você conserta uma coisa, vocês percebem que todos os depoimentos das bem-nutridas que eu convido aqui para conversar com vocês, para contar, elas contam a história delas, como que elas identificaram os sintomas, como elas eliminaram os sintomas. Vocês vão percebendo que, uma tinha candidíase vulvaginal, mas ela eliminou várias outras coisas. Porque uma coisa vai melhorando a outra, é um efeito cascata. Da mesma forma que existe a avalanche de doença, existe a cascata de saúde. Essa é a bênção da terapia nutricional. Coisa que medicação nenhuma faz. A Mari perguntou, o ciclo 21 é uma orientação é uma orientação na parte nutricional? Isso, é um plano alimentar, é uma orientação para 21 dias. Durante 21 dias você tem orientação do que fazer, os alimentos, o que incluir, o que tomar cuidado, como combinar os alimentos, lista de compras, lista de alimentos industrializados, acompanhamento de dúvidas. Então, tudo que você precisa para o ciclo de regeneração. Sem ciclo de regeneração, nada funciona no nosso corpo. A Gleice colocou, minhas mãos sangravam, hoje não sangram mais. Então, as mãos têm que estar saudáveis, Gleice. Tem que estar saudável, tem que estar cicatrizado, sem coceira, sem dor. Essa é a meta. Porque
Entenda, você não está aqui na Terra para permanecer num estágio de dor, de sofrimento. Você não está aqui para isso, para viver sofrendo, viver com angústia, viver com dor. Só que você precisa, primeiro, acreditar que isto não te pertence, que a doença não te pertence, que é um estágio que você está passando e que você vai sair desse estágio de adoecimento. Só que você concorda que tem pessoas que acreditam que o estágio da doença é o estágio que elas têm que permanecer a vida toda? Quantas pessoas vocês conhecem com doenças crônicas? Então, o primeiro passo é, eu estou com essa condição, mas essa condição não me define. Eu entendo que eu estou passando por essa dificuldade e eu quero e vou agir para eliminar estes sintomas. Então, o seu foco é entender a causa, o problema e agir conforme o seu entendimento, a sua elevação de consciência. Você concorda que quando você foi tratar, um exemplo, a sua dermatite, a sua desidrose ou a sua candidíase com a pomada ou com uma medicação isolada, o seu nível de consciência estava extremamente baixo, assim como o meu também estava. Você não tinha consciência que a responsabilidade desses sinais e sintomas foram ocasionados por você mesma. Eu não tinha essa consciência que eu estava causando tantos problemas a mim mesma. E era uma forma de punição. Era como se eu quisesse me punir sem saber que eu estava me punindo. É algo inconsciente. É como se eu não merecesse ter saúde, é como se eu não merecesse estar bem, é como se eu não merecesse. Aí vem o trabalho do senso de merecimento. Então, o seu senso de merecimento, a partir de agora, é: o que eu mereço? Eu mereço viver em emergência, vivendo em consultório para receber um monte de medicação, viver doente? Viver reclamando de doença? Não, não é isso que eu mereço. Então, eu vou trabalhar para não viver mais assim. Só que se eu vivo na farmácia, vivo no mesmo looping de buscar repetidamente a mesma saída para essa condição, eu continuo no mesmo estágio. Então, a elevação de consciência é exatamente você aceitar que você merece uma boa nutrição. Você merece alimentos que curam você. Você agradece pelo alimento que você tem na mesa. Você abençoa a água que você bebe. E aí o processo de regeneração acontece. Igual a Fabiane colocou, eu não tenho ânimo para nada, sempre cansada, durmo e acordo cansada. Aí aqui vem o primeiro estágio. Eu tenho uma condição, eu entendo que tem uma condição que não me favorece, que não me traz saúde. Aí eu olho para minha rotina, para o meu dia a dia. E compreendo que o que eu sei, a bagagem do que eu sei, não é suficiente para eu sair desse estágio. E eu vou adquirindo mais bagagem. E é por isso que o ciclo, ele é um aprendizado. Quando você vai em uma consulta, você senta no consultório, você recebe uma hora de aprendizado. 1 hora você recebe ali. É para isso que você paga. Dentro do ciclo não é 1 hora de aprendizado, é mais de 1 hora. Porque são 21 dias. Claro que o seu acesso é por 1 ano, você pode fazer por 3 meses se você quiser estender e tudo mais, mas eu quero te dizer que o tempo para você receber o conteúdo e aumentar a sua bagagem, o seu aprendizado, elevar a sua consciência, exige mais conhecimento. Exige mais aprendizado. E você tem que estar peito aberto para aprendizado. Então, por exemplo, o Rocha colocou aqui, você garante que a pessoa vai ficar sem fungos? Eu não posso ser responsável pela sua vida. Ser adulto é cada um ser responsável pela sua própria vida, certo? Então, eu ensino passo a passo para você. Estamos ali para te dar o suporte, a orientação. Trago aqui pessoas dando depoimento. Quem é responsável pela sua própria saúde?
Cada um que está aqui é responsável pela sua própria saúde e pela doença. Só que a gente é ensinado desde pequeno a delegar e terceirizar o nosso autocuidado. Eu estou doente e eu vou buscar ajuda e eu quero que a outra pessoa resolva todos os meus problemas. Aí a indústria farmacêutica entendeu isso e falou assim, bom, um monte de gente quer que outra pessoa resolva o problema dela, então vamos resolver o problema dela com medicações químicas que são paliativas, que mascaram o sintoma. E aí tá um monte de gente entorpecida com medicações, vivendo uma fantasia de que estão se cuidando. Ah, eu tô me cuidando aqui tomando o remédio para candidíase, eu tô me cuidando tomando remédio para diabetes, eu tô me cuidando tomando remédio para hipertensão, eu tô me cuidando tomando remédio para infecção urinária. Não está. Se cuidar estou cuidando da minha rotina, da minha terapia nutricional, do que eu faço todos os dias. Eu entendo que regenera o meu corpo, eu entendo que reconstrói o meu corpo, eu entendo o que fazer quando a minha imunidade começa a baixar. Eu sei como agir. Isso é ser responsável pela própria saúde. Só que exige um pouco de trabalho. Certo? Então, quem está aqui e está, não quero ter trabalho nenhum, eu quero colocar só um comprimido da boca, está no lugar errado. E vai continuar com sintomas. Tá? Então, a minha parte eu me responsabilizo em fazer. Minha equipe também. Agora, sua parte, Rocha, MS Rocha, você tem que fazer. E aí o processo dá certo. Aninha, não vivo sem chocolate. Pode comer sim, tá? O chocolate dentro do método. E dentro do ciclo. Ciclo 21 é a mesma coisa do SP? Não, por isso que eles têm nomes diferentes, tá? O ciclo 21 é a metodologia, é o ciclo de regeneração, é toda a parte da terapia nutricional. Então, sempre que você escuta eu falando terapia nutricional, aplique a terapia nutricional, faça a terapia nutricional, é sobre o ciclo 21. O método SP, ele tem uma parte de suplementação muito ampla dentro do método. E dentro do método também tem consulta por conta dessas suplementações. Então, a proposta é outra, o objetivo é outro, tá certo? A proposta do ciclo é só alimento, é regenerar o corpo só com alimentação. Sheila, mas o alimento recupera, regenera? Fica sem comer um mês pra você ver o que vai acontecer com você. Um mês não, fica 3 dias sem comer. Aí você tem certeza se o alimento regenera ou não. Eu sei que tem muita gente que não confia no poder de regeneração do alimento. Eu não sabia disso, né? Porque como eu tô nessa área há muitos anos, então a minha crença em relação ao poder do alimento, por conta do estudo, do aprendizado, dos anos de atuação na área, ele é muito claro. Lógico que eu sei que o alimento regenera. Mas aí, conforme eu fui conversando com vocês, caixinha de pergunta e tudo mais, aí eu fui vendo um monte de gente falando assim, antes eu não acreditava que o alimento tinha um poder de cura. E eu falo, gente, mas como pode duvidar que o alimento tem poder de cura? Mas isso é porque não é ensinado em escola, não é ensinado. As pessoas não sabem, por exemplo, que a casca de uma jabuticaba, que um açaí, que um mirtilo, tem a capacidade tão potente de proteger o nosso corpo, não só contra candidíase, mas contra câncer. Né? É o que faz a gente adoecer ou não adoecer. A magia da coisa. Sheila Oliver, aqui me achará. Estou cansada, B12 muito baixa, recorrência de candidíase e herpes. Ó, Sheila, o seu quadro, ele é muito parecido com o de muitas bem nutridas, tá? Muitas. Então, você consegue sair desse quadro, dessa recorrência, tá? A Mari perguntou a diferença do método e do ciclo, já expliquei. Para ficar bem fácil, método SP tem consulta inclusa e tem suplementação inclusa. Ciclo 21 é só sobre alimentação. Tem acompanhamento, uma vez por semana eu tenho um encontro, tem acompanhamento dentro da plataforma de dúvida. O objetivo lá é não ter uso de suplementação, é fazer tudo com alimento. Já o método, ele tem suplementação e tem consulta por conta dessas suplementações. Sheila, mas se eu entrar no ciclo e eu quiser aprender essa parte de suplementação depois, você tem desconto para avançar para o ciclo mais para frente, se você desejar, que é exclusivo para quem está no ciclo, tá bem? O ciclo é só ciclo de regeneração. O ciclo não é um método SP. Não misturem as bolas aqui, tá, gente?
Aí fala, Sheila, mas eu já tô no SP, eu preciso entrar no ciclo? Não, não precisa, você já tá no método SP, você tem acesso ao ciclo 21. Quem tá no método SP tem acesso ao ciclo 21. Olha, a Melissa até colocou aqui. Micose eu tenho nos dedões dos pés, sara e depois volta. É exatamente porque a regeneração não está acontecendo. Quando eu falo regeneração, pense que o seu sistema imunológico, ele tem um tempo de recuperação também. O seu sangue, a sua imunidade, as suas células de defesa. Então a gente não vê, a gente tá vendo só o externo. Você tá olhando pro seu corpo, você tá vendo seu braço, sua mão, suas unhas. Você vê sua unha crescer, você vê a sua pele se recuperar se você corta a sua mão, mas dentro do seu corpo você não vê. Então o que está acontecendo com você é exatamente uma falha neste processo de regeneração. É falta de nutrientes, Melissa. Tá? Você está com falta de nutrientes para proteger, blindar o seu corpo dos fungos. Porque os fungos não vão sumir da galáxia bem nutridas. Eles sempre existirão, assim como bactérias, como vírus. A gente pode adoecer, pode acontecer uma situação de adoecimento. Só que o nosso corpo tem que saber se recuperar. E se recuperar o mais rápido possível. Tá? É essa a ideia. Pô, o meu corpo, ele tem... Por que ele não sabe se recuperar? Eu vivo com a candidíase, eu vivo com a micose. Por que ele não sabe? Ele sabe se recuperar. O seu corpo só precisa que você não atrapalhe ele. Então, você coloca aquilo que o seu corpo precisa e não atrapalha ele, que ele vai se recuperar. Só que entenda, o seu nível de conhecimento, de bagagem está insuficiente para você saber o que incluir para recuperar o seu corpo. Hoje o objetivo aqui da aula foi ensinar vocês, da consulta live, 5 alimentos que atrapalham. Então a frequência e a repetição desses 5 alimentos. Mas é claro que isso é a pontinha do iceberg. A inclusão daquilo que vai fazer a regeneração acontecer é muito mais importante do que a exclusão, tá? Pink Flor, não vejo a hora de estar nessa cascata da saúde porque está difícil. Então, a partir de agora, não fala está difícil. Limpem a boca de vocês dessas palavras. Ah, pra mim é sofrido, pra mim é difícil. Não, a partir do momento que você adquire o conhecimento, o processo vai ficar mais fácil, mais simples. Estava difícil antes porque você não tinha um conhecimento. Então passou, essa fase já passou. Tá? A Mari colocou sushi, é realmente vilão, como praticamente uma vez por semana. Não, gente, não é um alimento vilão. Você perdeu o começo aqui da consulta live. Não é que um alimento exclusivamente vai causar a doença em você. É a frequência e a repetição dependendo do seu estado imunológico, do seu estado nutricional. Entendeu? Então, eu fui comer comida japonesa domingo. A gente foi pra academia e depois da academia fui no restaurante japonês. Comi comida japonesa. Eu tô doente aqui, falando com vocês? Tô com candidíase? Tô com sintoma de síndrome fúngica? Não. Entenda, o nosso sistema imunológico, ele, se tem a presença de algum parasita, ele tem como reagir desde que eu coloque antimicrobianos na minha alimentação, eu tenho um bom ácido no meu estômago, liberando, e tudo isso a gente faz dentro da nossa rotina, da nossa alimentação. Tá? Então não fiquem com medo do alimento em si. Não é isso. O alimento, ele não é o causador da doença. A frequência e a repetição associada com a desnutrição é o que causa a doença. Ah, que bom, Salete. Legal escutar o seu feedback aqui. Cirlei, qual a primeira coisa que tenho que fazer para aliviar rápido esse queimor vaginal de repetição? Acho que a queimação, a irritabilidade. Primeira coisa que se faz é usar bicarbonato.
Isso as enfermeiras, as farmacêuticas, é o básico para você equilibrar o pH da vagina. Só que o que você aprende a fazer é já usar a pomada de vez. Você tem que fazer o bicarbonato, o banho de assento para equilibrar. E aí sim você cuidar do seu corpo de dentro para fora. Você equilibra ali, faz o banho de assento com bicarbonato. E aí depois, aliviando essa dor, essa coceira, você pode aliviar com outras coisas naturais, enfim. Mas lembra que é cuidar de dentro para fora. Não adianta ficar só passando coisa nos lábios. Não falo lábio, o lábio lá de baixo, tá? Passando coisa nos lábios. Porque o problema não é ali. O problema está no sistema digestivo, no tubo digestivo, a translocação de micro-organismos, o sistema imunológico desequilibrado. É ali que está o problema, tá? Cristiane, como funciona o ciclo? Eu já expliquei. Depois que concluir os 21 dias, quais serão as próximas etapas? Você vai ver se durante os 21 dias vai funcionar tudo que você gostaria, eliminou todos os sintomas ou se teve resquício de algum sintoma. Se você sente que tem alguma coisa ainda a ser melhorada, você mantém por mais tempo, tá? Você mantém de 21 dias a 3 meses. Sheila, não, tô ótima com 21 dias e encerrou, tá bem? Aí, de repente, você vê que você precisa aprender a parte de suplementação, você quer aprender como suplementar no caso de falta, tomar esses cuidados, aí você avança para o método SP. Boa noite, personal 3074. Flá colocou aqui. Comecei a investigar uma possível síndrome fúngica, mas terminei descobrindo HPV grau 3. Estou perdida, choro há 2 dias. Não tem por que você tá perdida. No sentido de que você conhece a condição. Eu entendo que você tá triste pelo diagnóstico da doença. Ninguém gosta de ter um diagnóstico. Ninguém gosta de saber que tem alguma coisa de errado no corpo. Faz todo sentido a sua tristeza. Agora, o que você tem que pensar passando essa fase da tristeza, como que eu vou manter a minha imunidade ótima no controle para que a multiplicação das minhas células fique também no controle. Porque o problema em relação a vírus do HPV é atrapalhar a multiplicação das nossas células. Que aí isso pode se tornar cancerígeno. A partir do momento que você controla, vive em paz. O seu corpo vai reparar isso, tá certo? Então, isso é feito também com alimentação. Não sei se alguém te falou isso, Flá, quando você recebeu o diagnóstico, mas o alimento é a única forma de você fazer essa proteção em relação à multiplicação das células. Vocês assistiram aquele documentário sobre o Chernobyl, que tem não sei se é no HBO, nem lembro onde foi que eu assisti, se foi no Netflix, foi algum desses streamings aí. E logo uma das protagonistas ali da história que eles colocaram, a primeira coisa que ela fez ao saber que estava um campo de contaminação ali de radiação na região foi o consumo de iodo. Iodo é o quê? Nutriente. Chernobyl. Fui longe aqui, tá? Fui longe. Ó o poder. Aí ela saiu dando pra secretária. Claro que aquilo ali foi... tem uma parte de ficção, mas realmente aquilo aconteceu, né? Tem umas situações ali. Então, o nutriente, o alimento, ele tem os nutrientes. Aí a gente pode consumir o nutriente vindo da comida ou ele está concentrado numa cápsula, aquele nutriente específico, como no caso do iodo que eles usaram ali no campo do Chernobyl. É claro que não impediu a morte ali naquela situação, porque a radiação era muito forte, né? Uma contaminação muito forte, muito triste, né? Assistir aquilo ali, mas preveniu, né? Por conta do campo. Bom, deixa eu ir de baixo para cima agora nas perguntas, porque eu fui conversando e me perdi aqui nas perguntas. Flá, tem um monte de opção dentro do ciclo 21 sobre alimentos gostosos, receitas, para você aprender a fazer, para você se tornar bem nutrida e proteger o seu corpo contra a multiplicação de células erradas, tá?
A Dai Bittencourt perguntou quais são os sintomas de candidíase oral. Fica umas placas bem brancas na boca ou no esôfago, que é essa parte aqui, né? Boa noite, Renato. Refluxo pode ser por falta de ácido? Pode ser por falta ou excesso, pode ser uma falha aqui no esfíncter, se você começa a ganhar um pouco de gordura na barriga. Na maioria dos casos, o refluxo é pela combinação incorreta de alimentos. Digo quando se é jovem, né? Quando a pessoa é mais velha e ganha gordura na barriga, junta deficiência de enzima digestiva e excesso de gordura na barriga. Principalmente quem usa muito omeprazol, esse monte de medicação aí. Bom, mulheres maravilhosas, os alimentos eu já falei. Quem perdeu, eu vou deixar esse conteúdo salvo aqui para vocês poderem assistir. Vou abaixar meus cabelos de novo, gente. Falei que eu lavei antes de entrar aqui na live e ficou só os fiapinhos aqui. Eu não consegui escovar direito. Então, é o seguinte, sobre o ciclo 21, funciona para homem, para mulher com sintomas de candidíase e todos os sintomas da síndrome fúngica. Então, independente do sintoma que você tenha, se é micose, se é candidíase vulvaginal, se é candidíase peniana, se é micose na pele, porque o tratamento é regeneração do sistema digestivo. É este o foco, tá? Do ciclo 21. Dentro do ciclo, vocês têm acesso a todos os materiais. Eu coloquei no story, tem um vídeo que eu tô com o cabelo um pouco mais curtinho, mostrando dentro do ciclo 21, tá? Que tem como que é distribuído os conteúdos dentro da plataforma, tá lá nos meus stories, depois vocês podem olhar, quem tem dúvida de como acessa. Hoje vai ficar aberta a inscrição do ciclo 21 para vocês poderem entrar dentro dessa plataforma o mais rápido possível. Entrar dentro ficou horroroso, né? Estar dentro dessa plataforma o mais rápido possível para você eliminar esses sintomas ainda em 2023, tá certo? Que é este o foco. E pode ser aplicado junto com crianças também. Então, a parte da alimentação não tem faixa etária. Então, de repente, você tem um filho que tem algum sintoma, dermatite, por exemplo. Ah, Sheila, meu filho tem dermatite e eu tô com candidíase. Então, pois bem, a alimentação pode ser feita para a família inteira. Tá? Essa é a bênção da comida. Personal, eu já fiz o ciclo e quero comprar só a suplementação. Então, personal, lá no ciclo, no último módulo, tem uma condição especial para você avançar para o método, onde você vai ter a parte da suplementação. Tá? Todo o acompanhamento, que aí vai estar incluso consulta também, tá? Por conta da parte da suplementação. Tem alguém que está aqui e que não entendeu como que o alimento recupera, como que o alimento trata? Tem alguém ainda que não está confiando no poder do alimento, que fala assim, ah, Sheila, ainda não cabe aqui que vai funcionar o alimento, que vai fazer o negócio dar certo. Tá passando isso na sua cabeça? Coloca aqui pra eu saber. A Tatiane até colocou, toda semana já tá me abalando emocionalmente. Vai abalar mesmo, mas toda semana, toda hora doente, ninguém merece, né, bem nutridas? Ninguém merece. Vocês não poderem ter liberdade com o marido de vocês, o relacionamento, a sexualidade fica impactada. E liberação de neurotransmissor a gente tem ou fazendo exercício, ou fazendo sexo, ou comendo. Então imagina, né? Se você tá com candidíase, com síndrome fúngica, você não consegue fazer exercício muito bem, que você não tem energia, vive fadigada, e você não consegue fazer sexo também, né? Porque você não consegue, tá sempre com medo, com dor. Então te resta comer. Aí começa a ficar tudo bagunçado, né? Porque começa a comer um monte de coisa de forma desequilibrada. E não tem que ser assim, não tem que ser sofrido o processo. Não tem que ser sofrido o processo de vocês. Tem que ser entendido, compreendido. A partir do momento que eu entendo, eu vou colocando, incluindo os alimentos, vai fazendo o processo de inclusão de alimentos. Até citando aqui para vocês um pilar que foi importante para mim. Até comentei com as bem nutridas na mentoria que a gente fez na semana passada. Semana passada não.
segunda-feira. A gente tá na quinta, né? Eu tô achando que a gente já tá... Segunda-feira, eu fiz o encontro das bem-nutridas lá do método. E aí eu contei pra elas que quando eu tava com síndrome fúngica, eu não tirei o grupo dos lácteos. Eu consumia muito iogurte, porque eu tinha muita fome. E o iogurte não é bebida láctea, tá? Iogurte, esses iogurte tradicional, assim. Porque eu tinha muita fome mesmo. E pra mim era muito difícil ficar sem lácteo. Era insustentável. Então as outras coisas, por exemplo, os cereais, foi muito fácil eu controlar. Só que como a fome era muito grande, porque eu tenho uma baixa de serotonina, quando a gente sofre muita situação de medo, de angústia na infância, passa por situações de medo, a gente tem uma tendência a ter baixa de serotonina. Então pode ser que você tenha também essa baixa de serotonina. Então a gente busca resgate na comida, no alimento, para manter essa serotonina mais alta. Tem gente que se medica, né? Vai lá, acaba passando pro psiquiatra, toma medicamentos para subir essa serotonina, esse neurotransmissor. Mas com a comida a gente consegue fazer isso. E com a proteína é mais fácil de você subir. Então, por isso que eu me sentia muito bem consumindo ali o iogurte, o lácteo. Eu até às vezes usava o leite A2 com achocolatado saudável, porque isso me arremetia à infância, me dava uma sensação de prazer, de bem-estar, de conforto, de serotonina. E foi muito fácil manter o meu processo, incluir os alimentos que recuperaram o meu corpo, enfim, eliminar a síndrome fúngica. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês é que o processo, ele precisa ser compreendido, ele não precisa ser sofrido, mas que você vai fazer um esforço para seguir o processo. Que não dá para continuar fazendo tudo igual como você está fazendo, porque você não está alcançando o resultado que você deseja. Mas que também que não precisa ser um sofrimento constante, uma chibatada atrás da outra para você alcançar o seu resultado. Existe um caminho do meio. E a vida é um pêndulo. Então a gente vai, uma hora tá aqui, outra hora tá ali, a gente vai puxando pra estar nesse meio e falar, tá, agora eu vou. Aí de repente eu tô aqui, eu vou me puxando de novo. E assim a gente vai tocando a vida. Só que você precisa confiar no processo. Então você precisa confiar no que eu estou falando aqui pra você. Entender, isso dá, isso aqui não dá. Então se chegar o momento de suplementar, tem que avançar pra suplementação. Num primeiro momento, a maioria de vocês não está pronta para o processo de suplementação. Vai só rasgar dinheiro. Vai fazer cocô caro. A maioria de vocês é alimentação. E aí depois entra na parte de suplementação. Mas ainda tem que evoluir. E quando você entrar na parte de suplementação, não quer dizer que você vai estar com sintomas igual você está hoje. Vai ser uma coisa mais para manutenção, porque aí você também vai estar com a mentalidade de longevidade, de estilo de vida, uma outra coisa, tá? Entenderam, mulheres? Então, tudo no seu tempo, confia no processo, entenda o processo, não tem que fazer nada com medo, precisa ser entendido. Eu entendo o processo, a partir do momento que eu entendo o processo, eu confio no processo, aplico, tiro as dúvidas, entendo o que eu tenho que fazer e aí segue. Vai ter momentos que você vai estar mais triste, vai ter momentos que você vai estar mais deprê, vai ter momentos que você vai querer cuidar da sua criança, alimentar a sua criança ali com alimentos confortos. Isso tende a acontecer. Só que aí você tem que saber fazer troca de prazeres, trocas inteligentes, porque aí você consegue se manter no processo alimentando a sua criança e fazendo tudo dar certo. Que não dá para eu tomar, por exemplo, um copo com leite com achocolatado, comer um pão com queijo e achar que assim eu tô me alimentando e alimentando minha criança. Não tô. Tá? E aí você vai perceber que tudo vai melhorar. O seu relacionamento vai melhorar. Sua vida vai prosperar, porque a gente só consegue prosperar também no trabalho, quando a gente está bem com a gente, que a gente consegue se dedicar a outras áreas da nossa vida. Tá certo? Então, quem quer fazer a inscrição do ciclo 21, comenta ciclo aqui, que eu acho que a equipe já ativou a palavra ciclo, e você vai receber um link no seu direct, tá? Comenta ciclo aqui, você recebe um link no seu direct e você faz a sua inscrição. E aí, a partir do momento que você acessa a plataforma, é uma plataforma chamada Hotmart. Aí nessa plataforma,
coloca o seu e-mail, você vai cadastrar lá o seu e-mail certinho, vai receber uma senha no seu e-mail, então digita seu e-mail certinho lá. Aí você vai ter acesso a todo o conteúdo do ciclo 21. Todo passo a passo, tá? Já tá tudo liberado para vocês. Aí, conforme vocês forem tendo dúvidas, dentro das mentorias de dúvidas, Jéssica, que é da minha equipe, que é farmacêutica e terapeuta nutricional, vai ajudar a dar o suporte para vocês, tirar as dúvidas, o acompanhamento, para que vocês concluam o processo, para explicar para vocês, é aqui esse caminho, olha, depois, mais para frente, talvez você precise avançar mais uma etapa. Então, e tudo isso vai ser ensinado, tá certo? Se vocês não receberem o link do ciclo comentando aqui, que eu não sei se a equipe ativou o link do ciclo, porque eu entrei na live antes de terminar de conversar com eles, o link estará disponível nos meus stories e no link da bio aqui do Instagram, tá bem? E aí, Sheila, o que eu vou comer no café da manhã? O que eu vou almoçar? O que eu vou jantar? Tudo vai estar explicado lá. Os alimentos que você pode incluir, a distribuição de proteínas, como você vai organizar essa distribuição, como que você vai incluir os vegetais da época, a lista de compras, os alimentos da sua região, tudo isso estará ensinado. Você não vai ficar mais perdida. E quando chegar o momento de você alimentar a sua criança, querer um alimento conforto, querer alguma coisa ali, você vai ter orientação para isso, tá certo? Já adianto que o chocolate é mulheres que têm a questão da serotonina, assim como eu, fiquem tranquilas que vocês terão acesso. E todo o conteúdo que eu falei aqui hoje, dos 5 alimentos, lá no ciclo tem um módulo o que comer e um módulo o que não comer. Então, que é dentro lá do ciclo 21. Então, vocês têm todo um checklist, todo um material de apoio, vocês saberão exatamente os alimentos, tá certo? E o porquê de cada alimento, que é o mais importante, tá bem? Mari Pérez, manda uma mensagem para minha equipe e explica o seu caso, tá bem? Manda por direct ou no WhatsApp do suporte. Se você não tem o WhatsApp do suporte, pode mandar aqui no direct ou no e-mail, tá bem? Então, mulheres maravilhosas, sejam muito bem-vindas ao ciclo. Inscrição oficialmente aberta. Vai ficar aberta por tempo limitado, porque a gente precisa dar o suporte para vocês, tá certo? Então, a gente vai dando suporte tanto para quem tá no método, tanto para quem tá no ciclo. E eu também cuido dos profissionais da saúde que estão na formação. Inclusive, se você é profissional da saúde e você quer fazer a formação em terapia nutricional, ser terapeuta nutricional, independente da sua área de atuação, você pode, tá certo? Em breve vou abrir a próxima turma aí da formação para você poder atuar nessa área que trata a síndrome fúngica e disbiose. Então, para ter todos esses serviços, esse acompanhamento, a gente abre cada produto, né? Então, método, ciclo, por tempo limitado, porque também a gente tem uma limitação de equipe, de suporte. Então, a gente vai abrindo, vai dando suporte para que vocês tenham o acompanhamento que vocês merecem, tá? Que o objetivo é você eliminar sintomas o mais rápido possível para você também vir aqui e dar o seu depoimento de cura. Seja por escrito ou por vídeo, né? O jeito de falar assim, eliminei isso, aquilo. É assim que eu e minha equipe, a gente se alimenta aí do sucesso do tratamento de vocês, né? Que o foco principal é esse, né, gente? É vocês eliminarem os sintomas. Então, sejam bem-vindas ao ciclo. Eu vou, quem não perdeu alguma parte aqui da explicação do ciclo e tudo mais, eu vou deixar o conteúdo salvo aqui pra vocês, tá certo? Eu vou entrar essa semana ao vivo, alguns dias durante segunda a sexta-feira, trazendo explicações sobre o ciclo para quem não conseguiu ver, conteúdo aí de direcionamento também, para que vocês despertem o mais rápido possível para o tratamento. Então, o objetivo de todo o conteúdo aqui que eu coloco, é claro, é trazer um conteúdo gratuito para que você já consiga colocar em prática, mas te direcionar para você escolher um tratamento a fazer. Qual é o tratamento que você vai fazer depois que você pega a dica, depois que você entende o problema? Então, você tem que se organizar para decidir quando você vai começar o seu tratamento e como você vai se organizar para fazer isso. Sheila, agora não dá. Agora é um momento que eu não consigo mesmo. Então, continua aqui seguindo os conteúdos gratuitos, vai seguindo as dicas. E aí, quando chegar o momento de você se organizar, você avança para o ciclo e, se necessário, depois você entra no método, tá bem? Angélica, o link do ciclo eu vou liberar agora que eu vou fechar a live, vou liberar para vocês, tá bem?
Se eu não me engano, vocês comentando o ciclo aqui, vocês vão receber o link do ciclo, tá? E Gleice, sobre a questão dos profissionais da saúde, eu vou atualizar também o link da bio do Instagram e vou deixar uma lista de espera da formação. Então, quando abrir a próxima turma da formação, vocês que entrarem na lista de espera, vocês vão receber um aviso, tá bem? Ótima noite para vocês, bom sono reparador, sejam bem-vindas, bem nutridas do ciclo 21. Que Deus abençoe aí a trajetória de vocês. Que vocês estejam abertas, de coração aberto ao alimento, à terapia nutricional, ao poder de cura que o alimento tem na sua vida. Deus não te colocou na terra para sofrer, e sim para viver de uma maneira ótima, viver com energia, com libido, e que essa doença tenha te trazido alguma forma de despertar para coisas melhores, né? Te tirar aí talvez do piloto automático, de coisas que não estavam te fazendo bem. Porque foi isso que aconteceu comigo. A doença me livrou de um monte de coisa que não estava me fazendo bem. Isso vai acontecer com você também. Um grande beijo, fiquem com Deus e sejam bem-vindas.